Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós já olhamos para as dores da nossa mãe, abraçamos a criança ferida que um dia a gente foi e deixamos para trás o peso da culpa. Mas a cura, ela não é feita apenas de limpar o passado. A verdadeira cura, ela acontece quando a gente dá um passo à frente e resgata a nossa força. Então hoje nós vamos falar sobre o que você recebeu de bom. Muitas vezes a nossa mente ela fica viciada em olhar para o que deu errado. E a gente diz: a minha mãe não me elogiou. A minha mãe não me deu o carinho que eu queria. Ela não me apoiou nos meus sonhos e de tanto focar na falta, a gente se torna um adulto que se sente incompleto, vazio e como se sempre estivesse faltando algo para a gente ser feliz. Mas eu quero te convidar a mudar a direção do seu olhar, mudar a forma que você enxerga as coisas. Isso faz toda a diferença. Então, a sua mãe, ela pode ter falhado em muitas coisas. Sim, verdade, nós não vamos dizer que não. Mas ela não falhou na coisa mais importante de todas, que é te dar a vida. O corpo da sua mãe trabalhou por 9 meses para você estar aqui. Talvez 6 meses, 8 meses, se você nasceu prematuro. E a sua mãe, ela cedeu o sangue dela, o oxigênio dela, os nutrientes dela, a própria saúde para formar você. E através do ventre da sua mãe, Deus te trouxe ao mundo. E esse presente é tão grande que nada do que ela tenha deixado de fazer pode apagar. Não tem como. Mesmo que se a sua mãe foi embora, enquanto você estava dentro da barriga dela, vocês estavam juntas, vocês estavam ali. Sua mãe não foi perfeita, mas nós precisamos parar de olhar para o que falta, para o que não deu certo. E na visão da cura emocional, a mãe, ela representa a nossa capacidade de receber. É da energia materna que vem a nossa sensação de merecimento, de abundância, o afeto e a nutrição. Então, quando você diz, por exemplo, minha mãe não me deu amor, por isso eu a recuso, sem perceber, você também recusa a vida e a prosperidade. Você começa a ter dificuldades para ganhar dinheiro e você para de se sentir merecedor das coisas boas. Então, tomar a força da mãe significa olhar para ela e dizer: bom, o que você me deu foi o suficiente. O resto eu mesma faço. Ou seja, o que ela te deu? A vida. Só. Às vezes você nem conheceu sua mãe, ela foi embora. Ela partiu. Mas se você olhar para isso e falar, tá bom, foi o suficiente. Deus não errou em me trazer a este mundo através de você. Ok, eu vou te aceitar. Ok, você faz parte da minha vida. Não significa que você tem que ir lá. Porque em alguns casos, o relacionamento com a mãe, com a família de origem, ela faz tanto mal, ela desgasta, ela acaba com quem nós somos. E às vezes você fica ali porque você acha que isso é honrar a mãe. E não é. Isso não é honrar os pais. Honrar os pais é tomar essa força, olhar para você e falar: eu assumo daqui em diante. Eu vou olhar para os meus descendentes, para os meus filhos e ser a melhor mãe, melhor pai que eu posso ser. Eu tomo a responsabilidade da minha vida. Em alguns casos, realmente, você não tem que ficar próximo, porque é uma família de origem. Entende? Mas dentro de você, você precisa liberar. Você precisa soltar esse peso que você carrega, essa mágoa, essa tristeza, esse ressentimento, essa rejeição, essa sensação de abandono. Talvez hoje você é o cuidador da sua mãe e você olha para ela e fala: poxa, minha mãe nunca me deu amor, minha mãe nunca me deu atenção, carinho. E poxa, eu tenho que ficar aqui cuidando dela. Eu tenho que dar banho, eu tenho que alimentar, eu tenho que ajudar. Ela nunca fez isso comigo. Isso é pesado.
Porque você fica ali no papel do cuidador e claro que vem as lembranças de que ela talvez nunca cuidou de você. E o que isso causa dentro de você? Amargura, tristeza, te fere. Então, por isso eu te convido a liberar esse peso que está dentro de você. Diga: mãe, o que você me deu foi o suficiente, que é a vida. Mas hoje eu vou fazer por mim o que você nunca fez. Eu vou cuidar de mim, eu vou me dar amor, atenção e carinho. Então, quando você tem que fazer esse papel do cuidador, se você não tem condições de pagar para outra pessoa, se você não tem como esses outros recursos, ou compartilhar com outras pessoas da sua família esse cuidado, e você sente que você tem que ficar aí, então é melhor você estar curada do que você estar o tempo todo olhando para sua mãe e dizendo como ela foi infeliz. Talvez você não verbaliza, mas você fala na sua mente, no seu coração, e isso machuca. E aí você segura sua mãe nesse mundo, você segura sua mãe e ela fica ali, cada vez mais dependente de você. Você já ouviu aquelas histórias de pessoas que estão lá no hospital, morre, não morre, de repente chama todos os familiares e aquela senhorinha ou aquele senhorzinho pede perdão para todo mundo, reconcilia com todo mundo libera aquela pessoa e de repente aquela pessoa morre, vai embora, ou seja, cumpriu o propósito dela. Mas enquanto aquelas pessoas ali não perdoa, não libera, não solta, aquele senhorzinho, aquela senhorinha fica lá no hospital. Claro, pode ser mais novo, mas eu tô dando um exemplo que eu já vi e já ouvi e que isso acontece muito. Enquanto alguém da família fica segurando, não libera, não perdoa, aquela pessoa não falece, não morre e fica ali. Então, o que a gente tem que fazer? Liberar esse peso de dentro de nós. Lembrando que você não é obrigada a fazer aquilo que você não quer. Mas se dentro de você, você sente que sim, a minha parte, comprar um remédio, dar um alimento, eu sinto que eu posso e que eu quero fazer isso. Então faz. Ah, mas eu não sinto que eu tenho que ficar ali na casa dela todo dia e eu faço isso por obrigação. Então para, não faz. Nós não podemos romantizar a relação de mãe e filho. Seria lindo, maravilhoso, mas nem todo mundo tem como romantizar isso. Se você sofreu abusos, abandono, sofrimento, não é porque você e perdoa o que aconteceu que você tem que conviver hoje. Você tem que blindar o seu coração, você tem que saber e fazer aquilo que está ao seu alcance. Se você está fazendo mais do que você pode, mais do que está ao seu limite, você está ultrapassando quem você é. Então, respeite o seu limite e faça conforme você consegue. Não exija demais, não se cobre demais. É claro, sempre vai ter alguém para te cobrar, sempre vai ter alguém para falar que você está fazendo errado. Então, você tem que olhar para isso e deixar as pessoas com a opinião delas, porque só você sabe o que você passou. Então, eu não tô aqui para dizer que vai ser tudo mil maravilhas, que você tem que ficar em cima da sua mãe agora, beijar, abraçar. Não. Se você não quer, não consegue, não faz sentido para você. Mas você precisa olhar para o que ela fez, que é, te deu a vida, ok, muito obrigada, agradeço por estar aqui. Aí você para de ficar pensando que poderia vir de outra mãe, de outra família. Tem que parar. Porque enquanto você fica romantizando que você poderia ter vindo de um outro lugar, de uma outra situação, a tua vida não flui. Porque essa é a sua vida, é o que você tem hoje. O que você tem hoje é o que você, é de onde você veio. Quer algo novo? Então comece a se transformar para gerar coisas novas, resultados novos. Então você, a partir de hoje, comece a trabalhar o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual, para você ter resultados diferentes. Mas olhar para o passado e ficar imaginando que poderia ser diferente não vai te levar a lugar nenhum. Agora eu quero deixar para você um exercício prático para que a gente possa estar encerrando essa aula de hoje. Eu quero então que você escreva em um caderno 3 coisas boas que você herdou da sua mãe. Pode ser uma característica física, os olhos,
o sorriso, um talento, o gosto pela cozinha, a organização, a força de vontade. Ou você pode anotar aí um aprendizado prático que ela te deixou. E você vai olhar para essa lista e vai agradecer por cada item que está ali anotado. Quando você faz isso, você está focando no que ela te deu. E quando você escolhe focar no que você tem, a vida ela te traz mais daquilo. Ok? Então vamos agradecer, vamos ser gratos pelo que temos. Você está num processo de cura, é uma jornada. Todos os dias se permita ser a sua melhor versão.